Salve rapaziada, vamos para as últimas notícias do Flamengo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber novos vídeos. E Vene Casagrande traz exclusiva sobre saída no Flamengo e prioridades que Tite está dando para renovações de contrato. Joga muito. Vamos falar do Tite agora? Tite mais uma vez trabalhou. O treino foi à tarde, nessa quarta-feira, mas ele chegou bem cedo ao Ninho do Urubu, por volta das 9 horas da manhã. 10h30 da manhã ele se reuniu com o Marcos Braz, uma reunião que durou cerca de 2 horas, e nessa reunião eles conversaram sobre alguns assuntos bem importantes. Gramado, isso aí foi prioridade na visão do Tite, planejamento para o restante da temporada, metodologia de trabalho e também programação de treino, enfim. Eu vou dar ênfase aqui a gramado, porque o Tite é um cara extremamente detalhista, perfeccionista, e ele percebeu que o gramado do Ninho do Urubu precisa melhorar para o jogador. Para você ver que Tite tem outra visão como técnico. O cara já chegou mudando várias coisas no Flamengo. Uma das coisas foi o gramado também, que já alertou a direção do Flamengo para uma mudança. Então é melhoras que o Tite vai trazer para o clube. Para os jogadores treinarem, obviamente. E claro que ele vai exigir também uma melhoria no gramado do Maracanã. Mas isso aí, todo treinador que chega ao Flamengo exige e não dá certo. Não consegue fazer melhorar, porque a gente sabe que tem vários outros fatores, não é só o Flamengo que joga lá, tem o Fluminense também, eventualmente o Vasco joga, e isso obviamente atrapalha ali na qualidade do gramado. Dito isso, Tite quer melhorar o gramado do Ninho do Urubu. Tanto é que hoje vários funcionários, cerca de 8 funcionários já estavam lá nos gramados do Ninho do Urubu, aparando, enfim, melhorando a qualidade do terreno. E de fato, assim, precisa melhorar, pelo que a gente vê nas fotos aí divulgadas pelo Flamengo, precisa melhorar, e o Tite ele deu ênfase a essa questão de gramado, que é importante, pessoal. A gente brinca, se tiver um gramado ruim treinando não tem problema, porque depois vai jogar um gramado bom. Não tem nada a ver. Treinar num gramado bom é muito melhor, até por risco aos jogadores. Se o gramado estiver ruim, o risco de uma lesão é maior, obviamente. A gente não tem dúvida disso. Então esses assuntos aí foram pautas na reunião entre Tite e Marcos Braz, galera. Assim, os jogadores estão muito felizes, contentes, motivados com a chegada do Tite. Eu ouvi de algumas pessoas que os jogadores vão buscar o título do Campeonato Brasileiro. Não é segredo que agora eles vão se sentir motivados com a presença do técnico Tite, um renomado técnico aí que vai fazer total diferença no elenco do Flamengo. Então vai ter mais cobrança, mais confiança no trabalho do técnico. É muito difícil. Eu acho extremamente difícil. Mas no futebol não dá para duvidar de nada. São 11 pontos de diferença, beleza. Se o Flamengo fizer a sua parte e o Botafogo cair de rendimento, de fato, o Flamengo tem chance. Mas eu aprendi uma coisa com o Flamengo, a não criar expectativas. Nas últimas vezes que eu criei expectativas, quebrei minha carinha. Eu não quero quebrar minha cara agora, não vou criar expectativa. Acho que o Tite vai arrumar a casa, vai melhorar o ambiente do Flamengo, mas eu não vou pensar em título nesse momento. Vou pensar em acesso à Libertadores da América em 2024. Mudando de assunto, galera, vamos falar sobre Bruno Henrique. É o seguinte, é uma negociação que está se tornando novela, na verdade já se tornou novela, com capítulos super importantes. Eu não sei se eu já mencionei aqui, mas vou mencionar. Durante esse processo, durante o ano de 2023, o Bruno Henrique, em torno de maio e junho, pediu para o seu representante conversar com a diretoria do Flamengo para resolver logo a situação da renovação de contrato, porque ele não queria esperar chegar no prazo de 6 meses restante do contrato. Eu ouvi que uma proposta do Palmeiras por Bruno Henrique estava já na mesa do Flamengo, praticamente certa. E não faria sentido o Flamengo perder Bruno Henrique na melhor fase que ele está agora, após uma lesão. Então, é muito vacilo da diretoria se Bruno Henrique acabar saindo e não houver uma renovação de contrato. Contrato que pode assinar pré-contrato para não ter muitas fake news, muita informação falsa saindo, o que está acontecendo agora, porque na visão do Bruno Henrique, muitas notícias que saem são mentirosas. Na ocasião, o Flamengo falou que tinha outras prioridades, não quis resolver. O Bruno Henrique ficou até mal de cabeça, procurou um psicólogo fora do clube, até porque dentro do clube não tem. E ele está fazendo esse trabalho, continua fazendo esse trabalho fora do clube, que enfim, uma orientação psicológica, uma espécie de terapia, o que eu acho certo, tá? Acho que todo mundo deveria fazer terapia mesmo. E o Bruno Henrique buscou, e desde então fica nesse impasse aí,
da renovação de contrato. O Flamengo fez a proposta 2 anos de contrato, o Bruno Henrique fez uma contraproposta de 3 anos de contrato. Eles iam se reunir no último sábado, reunião cancelada pelo Flamengo, e ontem, terça-feira, eles se reuniram. E o impasse continua, galera. Não teve nenhum acordo em relação a tempo de contrato, não teve nenhum acordo em relação à base salarial. É justamente isso que está pegando tempo de contrato. O Flamengo quer fechar... Teve uma última matéria aí que Bruno Henrique tinha procurado um psicólogo após o Flamengo negar uma reunião para a renovação de contrato. Então, se Bruno Henrique acabar desgostando do Flamengo, ele vai sair com a proposta do Palmeiras, que está altíssima também. Então pode ser o vacilo dos grandes aí do Flamengo. Então não pode acabar perdendo um jogador como o Bruno Henrique. O Flamengo quer fechar 2 anos, o Bruno Henrique pede 3 anos. Por que ele pede 3 anos? Porque outros clubes, não só do Brasil, mas do exterior, já ofereceram para ele 3 anos de contrato. O que eu penso em relação a essa situação toda? Tanto o Flamengo quanto o Bruno Henrique, eles precisam pesar na decisão. Vamos lá. O Flamengo não quer dar 3 anos de contrato. Beleza, é aceitável, o Flamengo aceita dar 2 anos de contrato. O Bruno Henrique diz que outros clubes querem dar 3 anos de contrato. Bruno Henrique, em outro clube, você vai ter o status que você tem hoje dentro do Flamengo, o status de ídolo, a moral que você tem hoje dentro do Flamengo, dificilmente. Segundo os amigos do Coluna do Fla, isso não é uma informação minha, é do site Coluna do Fla, são parceiros, inclusive, o Palmeiras ofereceu 2 milhões de salário ao Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo não vai oferecer isso ao Bruno Henrique. E nem acho que deva oferecer. A verdade é essa. Estamos falando de um jogador de 33 anos. Na minha visão, eu acho que pode oferecer sim 2 anos de contrato. Mas não sei se ele aceitaria, né? Porque o status que ele tem no Flamengo hoje é gigantesco. 3 anos. Que pede 3 anos de contrato. Ou seja, ele quer fazer o último bom contrato dele e ele quer isso é informação. Ele quer encerrar a carreira no Flamengo, que é o último bom contrato para encerrar a carreira no Flamengo. O Flamengo pode oferecer menos e chegar para o Bruno Henrique e falar: Bruno Henrique, você está numa cidade que está adaptado já, você tem status de ídolo, é amado pela torcida do Flamengo, em nenhum outro clube você vai conseguir isso. E é verdade, em nenhum outro clube nesse momento ele vai conseguir isso. Ele pode ir para o Palmeiras, por exemplo, que é um clube que de fato está de olho nele, que é a contratação dele. Ele vai chegar lá com o status de ídolo? Não. Ele vai ter que correr muito atrás para fazer isso. Se fizer umas 5 partidas mal, a torcida já vai pegar no pé dele, diferentemente daqui no Flamengo. E essas foram as últimas notícias. Se você gostou, já se inscreve aí, ativa o sininho para sempre que sair novos vídeos você ser avisado.